Temos neste Jornal das 19 o comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo, bem-vindo. O que é que antecipas que Miguel Macedo possa dizer, adiantando-se já, pelo menos nesta edição online do Jornal Expresso, que possa anunciar a demissão, se enquadrarmos isto com aquilo que Poiás Maduro dizia ontem, de que não há nenhum elemento do governo a ser investigado? Provavelmente ele vai levar isto apenas para o campo político. Vai dizer que não quer ser nenhum obstáculo à investigação judicial que está a ser feita e que, para melhor ajudar nessa investigação e para poupar o governo daquilo que inevitavelmente seria o desgaste provocado pela sua ligação a alguns elementos próximos que já estão a ser neste momento investigados e que são até já arguidos, o melhor para ele será sair e não só o melhor para ele, também o melhor para o Executivo. Mas, Ricardo, poderá ser só uma questão de gestão política ou poderá haver alguma coisa, como há bocadinho ouvíamos a Rita, que possa, de alguma forma, envolver Miguel Macedo? Pois, isso não sabemos e provavelmente o próprio aí também poderá dar esclarecimentos em relação a essa matéria. Daquilo que foi apurado até agora, não há nenhuma intervenção direta do Ministro relativamente a esta matéria e, portanto, a manterem-se essas informações, ele provavelmente vai querer salvaguardar exatamente aquilo que ontem já o Ministro Poiás Maduro tinha repetido, isto é, que não há nenhum governante direto ou indiretamente envolvido nesta matéria. Agora, a verdade é que há uma série de figuras que ou estão diretamente tuteladas por alguns membros do Governo ou que têm relações pessoais de tal forma próximas que acabam por ter um efeito de contaminação em relação àquilo que é a postura que o Governo neste momento tem que ter, que é de distanciamento em relação à investigação judicial e, ao mesmo tempo, a tentativa de preservação de um programa que, como eles já repetiram, consideram continua válido. Vamos admitir que Miguel Macedo anuncia mesmo a demissão. Como é que fica o Governo e como é que fica, sobretudo, Paulo Portas, uma vez que temos, por exemplo, já o Bloco de Esquerda a reclamar que Paulo Portas assuma a responsabilidade política pela criação dos vistos Gold e o que é que poderá o Vice-Primeiro-Ministro fazer em função daquilo que Miguel Macedo possa anunciar daqui a bocadinho? As informações que nós tivemos são de que Miguel Macedo já teria posto lugar à disposição logo na quinta-feira e de que uns argumentos que ele tinha invocado era exatamente esse, o de que o melhor era ele sair, dar o rosto em relação a esta matéria para salvaguardar até a posição de outros ministros, como é o caso de Paulo Portas. Mas para poupar Portas, pergunto? Exatamente, porque Paulo Portas é o rosto visível do programa, não tem nada a ver, pelo menos até agora não se sabe de nenhuma ligação, sequer até de caráter pessoal, com alguns destes investigados. Mas ele é o rosto visível deste projeto político e para salvaguardar o aspecto político tem que haver aqui a manutenção de alguma preservação dos membros do Governo que estarão mais próximos daqueles que estão averiguados das suas funções atuais no Executivo. E, portanto, digamos que é uma espécie de garrote que Miguel Macedo agora faz com esta demissão para proteger o resto do Executivo e, obviamente, desde logo a posição de Pedro Passos Coelho, que estará certamente preocupado com aquilo que são os efeitos políticos que esta investigação acaba Portas por ter. ficará, portanto, estás a crer? Sim, não vejo, pelo menos para já, daquilo que conhecemos, nenhum motivo razoável para pensar naquilo que será o beliscar da sua posição. Ricardo, esta questão dos vistos dourados levanta aqui também outras reflexões que têm a ver com esta questão de estarem ou não reunidos os mínimos requeridos para verificarmos se os dinheiros usados na atribuição destas especialíssimas autorizações de residência resultam ou não de práticas ilegais. Branqueamento de capitais, peculato, tráfico de influências, negócios irregulares, estão ou não acauteados do ponto de vista da fiscalização no nosso país esses requisitos mínimos? Esses sim, são os aspectos que Paulo Portas terá que esclarecer. Ele, eventualmente até o Ministro dos Negócios Estrangeiros, enfim, se calhar até o próprio Primeiro-Ministro terá que vir falar sobre aquilo que são os mecanismos de proteção em relação a eventuais falhas neste projeto. Porque, na verdade, eu penso que haverá aqui duas posições, uma a ter, se quiser precaver politicamente esta situação. Uma, eu penso que Miguel Macedo vai fazer já daqui a alguns minutos, é a admissão. A segunda é introduzir algumas modificações, introduzir alguns mecanismos de defesa neste programa para salvaguardar que, em situações extremas como esta, e vamos considerar que ela é extrema na medida em que implica ilegalidades, ainda assim possa ficar preservado o bom nome do Estado português, nomeadamente porque há também implicações de caráter comunitário. Estes vistos Gold servem também para muitos cidadãos estrangeiros entrarem não apenas em Portugal, mas, e se calhar, sobretudo, no espaço Schengen. E, portanto, haverá uma atenção também das instituições comunitárias em relação àquilo que são os mecanismos que Portugal está a introduzir para evitar que haja alguma situação mais danosa para a posição de Portugal nesse mesmo espaço. Ricardo Jorge Pinto, já voltaremos a falar nessa altura juntamente com outro comentador
apresentador RTP, o José Leite Pereira, logo que Miguel Macedo faça então essa declaração pública prevista para as 7h30. Ricardo Jorge Pinto, do ponto de vista estritamente do plano político, faz mais sentido a demissão de Miguel Macedo ou faria mais sentido a demissão de Paulo Portas? Não, a de Miguel Macedo, claramente. Não só pelos motivos que ele invocou, isto é, as ligações que ele tinha a vários dos elementos que estão a ser investigados, iria inevitavelmente atrair não apenas as atenções mediáticas, mas até eventualmente podem vir a atrair as atenções judiciais, e ele não poderia ficar fragilizado à frente de um ministério tão relevante. Como eu próprio disse, um ministério onde é preciso ter toda a autoridade para conseguir jogar nos vários tabuleiros. Há depois aqui um outro aspecto que me parece importante. Ele reconduziu o atual diretor dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, depois de ter, enquanto ainda estava na oposição, feito severas críticas a Manuel Paulos, considerando que talvez ele não fosse a figura mais adequada para ocupar aquele cargo. A verdade é que quando chegou a ministro, ele foi o principal responsável pela sua recondução, e o envolvimento do diretor do CEF, um envolvimento surpreendente, acaba por fazer também recair alguma responsabilidade política sobre quem tutela este Ministério. E, portanto, aí Miguel Macedo tem uma razão acrescida, que eu penso que ele estrategicamente quis evitar colocar nesta declaração, mas que certamente nas conversas que teve com o Primeiro-Ministro terá dado em cima da mesa. José Leite Pereira, quando Miguel Macedo diz que, pelas funções que o Ministro da Administração Interna exerce em áreas sensíveis, fica com a autoridade diminuída num caso como este, estamos a falar de que áreas sensíveis e que plano concreto sensível é que sai beliscado? O Ministro da Administração Interna é o Ministro das Polícias, incluindo a Polícia Judiciária. E, portanto, isso afetava claramente, afetaria... A gestão do seu trabalho diário. A gestão do seu trabalho diário, exato. Quer dizer, e, sobretudo, o Ministro Macedo não ficaria nunca isento de críticas, de partes, de suposições, de suspeitas que a opinião pública sempre cria nestes casos e com as quais ele só ficaria a perder. Ele salva também nesse aspecto um pouco a face do Governo, porque a partir de agora a investigação correrá e o Ministro já não faz parte do Governo. Está em crer que esta investigação possa causar mais alguma baixa? Não. Não sei. Vamos ver para já, na segunda-feira, suponho que amanhã, que medidas vão ser aplicadas aos suspeitos. Se é que amanhã já serão conhecidas. Se é que amanhã já serão conhecidas. Isso vai traduzir a credibilidade que a Justiça atribui à investigação que está a ser feita. Não é? O grau das medidas vai dar para aferir um pouco a credibilidade que é atribuída a esta investigação. E depois, com certeza, haverá outros envolvidos ou não, ou estará já aqui toda a gente, mas eu penso que seria uma enorme surpresa se houvesse mais altos funcionários do Estado envolvidos, porque não é vulgar na vida pública portuguesa termos tanta gente tão alto na hierarquia envolvida em processos. Ricardo, esta reação de Miguel Macedo surge 3 dias depois de ter sido notícia a detenção destas 11 pessoas. Do ponto de vista da gestão do timing por parte do Governo, ontem tivemos o Ministro Poiares Maduro a fazer o comentário que fez, hoje temos a demissão de Miguel Macedo. Do ponto de vista da gestão do timing político das coisas, parece-te que o Governo reagiu dentro do tempo? Reagiu bem, eu acho que este é o timing certo. Se Pedro Passos Coelho tivesse aceitado a demissão de Miguel Macedo logo na quinta-feira, ficaria imediatamente a suspeição de que haveria algum envolvimento um pouco mais próximo e direto do Ministro nesta matéria. Ao permitir que ele se mantivesse no cargo, permitiu que a leitura que fosse feita era que Miguel Macedo, embora tivesse as conexões que nós agora conhecemos, estaria ilibado de qualquer responsabilidade pessoal nesta questão de corrupção. Depois, também não poderia estender muito mais o tempo. Se Miguel Macedo se mantivesse, sobretudo depois da imprensa ao longo deste fim de semana, ter feito eco dessas ligações perigosas e depois de se ter sabido quais eram aquilo porque os elementos suspeitos estavam a ser acusados, eles já são agora arguidos com acusações muito concretas, depois disso seria muito difícil que o Governo, ou Pedro Passos Coelho, mantivesse Miguel Macedo muito mais tempo no cargo durante muito mais tempo. Há aqui um aspecto também importante, que é Miguel Macedo é um ministro particularmente importante para Pedro Passos Coelho. É, se calhar, talvez o ministro mais político do Executivo neste momento. Era, de alguma forma, o pivô que fazia o equilíbrio entre os dois partidos da coligação. Era o que chamava a atenção a Paulo Portas quando achava que ele estava a exagerar e chamava a Pedro Passos Coelho a atenção quando achava que Paulo Portas tinha razão, por exemplo, em algumas maior inflexibilidade do Primeiro-Ministro em relação a algumas matérias. Pedro Passos Coelho vai sentir certamente
muito a falta de alguém com este perfil que dificilmente ele encontrará para o substituir. Para além de que este é um Ministério particularmente sensível, e Miguel Macedo provou em alguns episódios, nomeadamente quando foi da manifestação dos polícias frente à Assembleia da República, que é preciso ter alguém com essa autoridade, com essa legitimidade e com esse conhecimento do terreno que Miguel Macedo tinha e que não me parece, agora pelo menos a uma primeira reflexão, que possa vir a ser encontrado um substituto com igual perfil. José Leite Pereira, temos o CDS e o PSD a viabilizarem a audição de Paulo Portas no Parlamento, dizendo que ele está disponível para lá ir. Não temos ainda uma data prevista dessa audição, mas há coisas que é importante que Paulo Portas esclareça. Nomeadamente isso que há pouco dizia. O que é preciso corrigir? Porque é que havia tantos buracos que permitiam que isto acontecesse? E, portanto, vamos dizer, é bom que também que se diga o seguinte: esta história dos vistos gold, em que Portugal concorre com uma série de outros países, nomeadamente Estados Unidos e mais uma série de países europeus na atração de investimento, não prima por ser uma declaração exemplar de princípios. Todos nós sabemos que o interesse do país ao atribuir estes vistos de residência é o de atrair financiamento, é o de atrair dinheiro. Portanto, é um terreno, de algum modo, já de si um pouco pantanoso. Os países vão fechando os olhos a algumas questões de princípio, a que por princípio não deviam fechar os olhos, mas, portanto, era bom que a lei fosse suficientemente forte e estanque a coisas como esta que agora sucederam em tão alta escala. E é isso que Paulo Portas tem que explicar e é, sobretudo, propor alterações à lei. Mas que mecanismos de fiscalização ou de regulação é que podemos estar aqui a equacionar? Sobretudo aumentar a fiscalização e, sobretudo, aumentar a dependência com certeza de mais gente, aumentar a cadeia de dependências para que as pessoas que decidem não possam ficar tão isoladas e, portanto, tão fácil. Porque hoje alguém dizia que uma pessoa que está disponível a dar $500 000 por uma casa está disponível para dar, com certeza, idêntica quantia ou uma quantia significativa para corromper um funcionário do Estado. É aí que é preciso ter, com certeza, todos os cuidados. Ricardo, e este caso dos vistos dourados demonstra que temos um problema de politização da administração pública? Não necessariamente. Eu acho que este caso, desde logo, tem esse lado da ilegalidade. Há aqui alguma coisa que correu muito mal e correu muito mal por falha humana e falha humana propositada. E aí não há nenhum sistema que seja completamente imune a isto. Isto é, se alguém quiser, na verdade, cometer um crime em qualquer área de funcionamento do Estado, pode ser alguém que num hospital se comporta de forma ilegal, pode ser que alguém na educação possa fazer alguma coisa que acabe por prejudicar o regular funcionamento do sistema. Nada está blindado contra este género de situações. Agora, a verdade é que, sendo esta matéria uma matéria que dá aso, como o José Leite Pereira agora dizia muito bem, para que haja uma tentação acrescida para este género de situações de corrupção, teria que ter havido mecanismos de proteção, os chamados backup para estas situações, que quando falha um lado, outro terá que funcionar. E eu acho que aí, politicamente, vão ter que ser dadas mais esclarecimentos também. Há aqui que perceber, por exemplo, como é que nesta dispersão por várias polícias, na verdade, não houve mecanismos que pudessem ter detectado isto e ter atuado de forma mais ágil, na medida em que já há vários meses que corriam rumores sobre este esquema de tráfico de influências em relação aos vistos de gold. Porque é que houve aqui uma demora tão grande, se é que ela foi grande? Pode haver até uma justificação do ponto de vista daquilo que é a ação judicial para só agora se ter chegado a este ponto de acusações sobre suspeitos. E essa demora pode exatamente estar presa ao facto de alguns desses suspeitos estarem ao mais alto nível da administração pública. Um comentário também, José Leite Pereira, sobre as declarações feitas ontem pelo antigo presidente do PS, Luís Marques Mendes. Ele garantiu que nunca exerceu funções de gerência ou de qualquer outro cargo na empresa JNF, que é precisamente esta mesma da qual Miguel Macedo seria sócio. Marques Mendes a dizer que esta empresa não tem atividade desde 2011 e que ele próprio, Marques Mendes, não intercedeu por terceiros na questão dos vistos dourados. Como é que interpreta estas declarações? O que eu acho lamentável é que Marques Mendes tenha tido necessidade de se justificar. Isto é, que tenha sido pedido a Marques Mendes que se justificasse. Porque Marques Mendes não estava rigorosamente acusado de coisa nenhuma. Marques Mendes, já vamos repetir aquilo que eu já disse há pouco. Marques Mendes tinha apenas o facto de ser amigo
de algumas das pessoas que foram detidas neste processo. E a amizade continua a não implicar qualquer culpa. Ele sentiu necessidade, ou porque lhe perguntaram, ou porque ele próprio sentiu necessidade... Teria a ver com o facto de ser um dos sócios da empresa. Mas a empresa já não exerce a atividade e, de qualquer modo, Marcos Mendes não estava implicado. Quer dizer, a pessoa que fazia parte... Havia uma pessoa que fazia parte dessa empresa que foi implicada. Havia mais duas que faziam parte dessa mesma empresa, Marcos Mendes e o Ministro, empresa que já não funciona, que não foi implicado. Portanto, quer dizer, nós temos que nos habituar um pouco a isso. É evidente que, em termos de soundbite, o facto de se poder dizer que o Ministro, o ex-presidente do PSD, também pertenceu à empresa de onde agora está, tudo isso faz um soundbite muito grande a que alguma imprensa dá importância. Mas, separando as coisas e pondo as coisas no seu devido lugar, o que claramente isto significa é que Marcos Mendes, pelo menos por agora, não está acusado de coisa nenhuma e deve ser visto como tal. Ricardo, não deve ser visto sequer como um suspeito. Também te causa estranheza a reação de Marcos Mendes, ou compreendes? Não, compreendo, tendo em conta a visibilidade mediática que ele tem, o espaço público de comentário, onde necessariamente ele não poderia passar ao lado desta matéria. De resto, tem acontecido assim, aconteceu já com Marcelo Rebelo de Sousa noutras ocasiões em que ele também, de forma direta ou indireta, estava envolvido em alguma matéria, mesmo que não sendo nem de perto nem de longe suspeito, a ter que dar um esclarecimento. As pessoas achariam estranho, tendo-se falado do nome dele, no seu espaço televisivo, ele ignorasse o assunto. E tendo que falar, obviamente, ele teria que defender aquilo que era o seu bom nome. Eu percebo que o Zé Leite Pereira diz, há aqui um excesso de zelo, ele não teria, na verdade, que dar nenhuma explicação porque ninguém o está a investigar, mas para as audiências esta matéria não poderia passar despercebida. Mas há um outro aspecto importante, que é, mais até do que o envolvimento dessa empresa, há um escritório de advogados, que faz parte também a Secretária-Geral do Ministério do Ambiente, e assim, eventualmente, pode vir ainda a dar aso a alguma investigação posterior, e aí voltamos outra vez a uma matéria que é recorrente, que é o papel desses grandes escritórios de advogados na vida política e em tudo aquilo que, de alguma maneira, mais tarde ou mais cedo, acaba por levar à atenção mediática ou até à atenção judicial. Se olharmos para uma série de situações, verificamos que em todas elas, mais perto ou mais longe, um destes escritórios de advogados acabará por estar lá metido. Breves segundos finais, José Leite Pereira. Como é que o Governo deve gerir isto tudo daqui em diante, em função até do que a investigação possa vir a revelar ou não? Ricardo dizia há pouco que o Governo conduziu bem este processo da saída de Miguel Macedo. O primeiro passo que o Governo tem que dar é de rapidamente apresentar um novo Ministro da Administração Interna. E não será fácil, porque o peso do Ministério da Administração Interna é muito grande. Arrisca algum nome? Não arrisco, não pensei nisso e assim de repente não me ocorre nenhum. Nem sequer penso que possa ser uma situação onde se possa jogar na continuidade e apresentar, por exemplo, um dos atuais secretários de Estado para ministro, que seria a solução mais fácil. O cargo de Ministro da Administração Interna exige algum peso político, bastante peso político. E, portanto, eu lembro que Miguel Macedo foi durante anos uma figura com alguma importância dentro do Partido Social Democrata, era líder do grupo parlamentar no tempo imediatamente antes deste governo, portanto na oposição a José Sócrates, era, portanto, um ministro com peso político e acho que Pedro Passos Coelho vai ter que encontrar uma pessoa com esse nível. Algum nome? Brevemente, Ricardo? Não parece. Mas há aqui eu acho que temos que pensar se isto será ou não o princípio de uma remodelação. Pedro Passos Coelho não gosta de remodelações, provavelmente não o fará, mas tem aqui um bom timing para isso. Pode, de alguma maneira, eclipsar o efeito do Congresso do Partido Socialista daqui a 15 dias. Ricardo Jorge Pinto e José Leite Pereira, muito obrigada por ter estado connosco. Fechamos aqui esta edição. Às 20 recuperamos em síntese os principais tópicos da atualidade. Até já.